Boa tarde. Bom, pessoal, com licença. Vocês não pensam que eu sou a galinha, porque eu não vou perder pena. Eu vim igual a águia, para todo mundo passar. Olha só, gente. Então, vocês já tiveram as dicas agora, né, professor Daniel? Todo mundo vai ficar bem relaxado para a prova amanhã. Nada de tomar água de melissa, né, madame? Todo mundo bem tranquilo, tá? Vocês fizeram uma longa caminhada até agora, né? Longa dentro do que a gente diz todos os dias aqui, nesses meses de preparação. A nossa equipe sempre teve à disposição para ajudar, para auxiliar. Então hoje é o nosso momento final, né? De passar as últimas dicas para vocês. De uma forma descontraída, alegre, para que todo mundo vá tranquilo amanhã fazer a prova, certo? E como o professor falou antes, né? Se a gente, porventura, não consegue chegar num primeiro lugar amanhã, sempre tem uma outra oportunidade, num outro concurso, para continuarmos batalhando o nosso tão sonhado primeiro lugar, né? Campeões todos somos. Então, como vocês podem ver, a gente está aqui numa alegria só, que nem assim um motivo carnavalesco, que é mais ou menos quando a gente compra uma bolsa nova, um sapato novo, é ou não é, meninas? Quando a gente compra uma maquiagem nova, a gente fica feliz, assim. E os garotos, quando compram um carro novo, né, saem impressionando todo mundo. Aí imagina se a gente compra um carro novo, uma bolsa nova, um sapato novo e vem tudo estragado. Qual é a frustração que o consumidor fica, né? Então, ao longo da história aqui, nossa, no Premier, estudando a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, né? Que a nossa banca Carlos Chagas costuma colocar nas provas como habilidades no atendimento, numa média de 2 a 4 questões aí. O que a gente tem que lembrar? Que o consumidor, ele é hipossuficiente na nossa relação de consumo. Ele é vulnerável, ele é protegido, ele é uma pessoa especial para a legislação, né? Isso, inclusive, vem lá nos direitos dele, que ele está reconhecido como uma pessoa hipossuficiente. E que ele é um destinatário final. Não podemos esquecer desta classificação. O consumidor é o destinatário final. E o nosso fornecedor é toda aquela pessoa que está lá do outro lado da relação, vendendo, fabricando, construindo, importando, né? Exportando, distribuindo. São essas pessoas que vão compor a nossa relação de consumo. O que a gente tem que lembrar? Que nem a bolsa nova, o sapato novo, a geladeira nova, o carro novo, tudo que a gente vai comprar, que a gente vai negociar, que a gente vai transacionar no mercado de consumo, o consumidor ele tem que ser protegido, né? Ele tem que receber informação adequada, clara, exata, precisa a respeito do produto, do serviço que ele está contratando, a respeito de características, composições, preço, quantidade, qualidade, para que ele possa bem usufruir do produto e do serviço que ele está contratando. Então, ele não pode ser vítima em momento algum de publicidade enganosa ou abusiva, né? Recordo que a gente estudou isso, inclusive a diferença entre as duas, tem a enganosa e a abusiva, e que ele deve merecer uma total e especial atenção nesta relação que ele vai travar com o seu fornecedor. Então, o consumidor, além de receber informação, de ser educado na Política Nacional do Consumo, né, ele vai ter direito a ser indenizado se caso ocorrer um problema, né, com aquele produto ou aquele serviço que ele comprou. E aí a gente tem aquela diferenciação clássica, que é a responsabilidade pelo vício e pelo fato do produto ou do serviço. Tá? Isso não podemos confundir. Lembra que se a gente compra ou contrata e dá alguma coisa sai errado nessa nossa compra, nessa nossa contratação, que acaba danificando, né, o nosso produto ou o nosso serviço, e a gente sai perdendo, o consumidor sai perdendo. Se é vício de origem, de fabricação, quais são os direitos que o consumidor tem? Exigir restituição, né, do preço pago, corrigido, atualizado, ou então a substituição do produto, ou o abatimento proporcional do preço. Tá? Isso nós vimos, está lá no artigo 18 do Código. E ainda, se este vício que veio com a mercadoria, com o produto, né, ou com o serviço, ocasionar um dano na esfera material ou moral do consumidor,
nós temos uma possibilidade de reparação, né? Uma indenização que vai vir, então, pela responsabilidade, que é o defeito pelo acidente de consumo, tá? Esse norte aí, ele é clássico, essa diferenciação, vocês têm que guardar. Junto com os prazos, recordam? Qual é o prazo que o fornecedor tem para poder consertar o produto ou serviço? 30 dias, né? O prazo para o consumidor reclamar se é produto durável ou não durável, 30 a 90 dias. O prazo de arrependimento, recordam? 7 dias, né? Esses prazos a gente tem que ter em mente, porque às vezes as bancas gostam muito disso aí. Depois nós temos o que mais que é interessante a gente saber? Que quando a gente tem contratos, né? Temos os contratos, temos cláusulas que são abusivas, não temos? Que são nulas de pleno direito. O consumidor também tem que ser protegido, o contrato tem que ser claro, né? Não pode vir com letrinha pequena, tem que ter, se é de adesão, mínimo de fonte 12, certo? Tem que vir com expressões que o consumidor bem compreenda do seu alcance. Inclusive, ele tem que ter a oportunidade de ler antes o contrato, seu conteúdo, né? Para ver se está tudo de acordo, certo? Aí nós temos as práticas abusivas, que também são vedadas, que a gente estudou, que não podem ser praticadas de maneira nenhuma, né? Que vem lá a partir do artigo 39. Sabemos que todas as ofertas que os fornecedores lançam, as publicidades que eles veiculam, elas obrigam, né? Quem as patrocina, obriga o fornecedor a cumprir aquilo que ele anunciou. Ou seja, no geral, o consumidor sempre vai ser protegido. Na hora de interpretar a questão, fazer o raciocínio de que sempre a lei está protegendo o consumidor. Inclusive na parte de cobrança de dívidas, recordam? Quando o consumidor é cobrado, o consumidor inadimplente, não pode ele ser constrangido, coagido, ameaçado, ser exposto ao ridículo, ser humilhado. E se ele é cobrado em quantia a mais ou quantia indevida, ele tem direito à restituição em dobro. Isso tudo a gente viu. Vimos também a questão das responsabilidades administrativas, criminais, né? Quando temos a prática de infração penal, tá? Tudo isso pode acontecer. Então, o que vocês têm que se focar agora na nossa parte final? Lembrar primeiro a diferenciação entre essas responsabilidades civis, que são importantes, né? Os prazos, os direitos básicos do consumidor que vem no artigo 6º, certo? E também nós podemos ter uma noção dos direitos coletivos que a gente estudou, né? Para diferenciar os difusos, os coletivos estritos, os individuais homogêneos. Lembra que a gente falou da defesa do consumidor em juízo? Porque pode ser, né, que a banca resolva perguntar. Então, se a gente for fazer uma retrospectiva do que foi pedido pela banca nos últimos concursos do Banco do Brasil, as questões elas são objetivas, tiradas da lei, né? Praticamente aquele texto que está na lei, ele é reproduzido dentro da prova. Então é isso que a gente espera, que a gente vem aguardando, que de repente a banca vai seguir essa sistemática. Caso venha uma questão mais interpretativa, mais extensiva, vocês também têm condição, né, de conseguir resolver, que a gente estudou, fez exercício em sala de aula, tudo. Então o importante agora é não ficar nervoso, né? O importante agora é focar, se concentrar, lembrar aquilo que a gente estudou tranquilamente. Todo o código foi passado, vocês receberam todas as informações necessárias. Então hoje a gente está aqui só para puxar alguns pontos mais importantes, né? Aquilo que a gente vê que costuma cair nas provas. Mas nada impede que às vezes uma exceção se faça, né? E venha alguma questão de uma maneira diferenciada. Mas em regra é isso. Vocês tendo em mente os direitos que são básicos, né? E tendo em mente de que o consumidor sempre é a pessoa que merece a atenção especial do legislador, que ele sempre, inclusive em juízo, ele tem a sua defesa facilitada, né? Então, sempre quando um caso assim vai parar no Poder Judiciário, o juiz sempre vai olhar com olhos, a princípio, para facilitar a defesa do consumidor, porque ele é vulnerável, ele é hipossuficiente, como foi falado. Então, isso vocês têm que ter em mente, para responder a questão sempre dentro desse raciocínio, tá? Uma média de 2 a 4 questões, como eu falei para vocês, já que cai na prova, a princípio, né, de consumidor. E depois vocês vão ter as outras, que são basicamente focadas em conhecimentos bancários, né? Além das outras questões que vocês têm. Então, assim, gente, olha,
Eu espero mesmo de coração que vocês tenham absorvido, assimilado, né, ao longo das nossas aulas, tudo aquilo que a gente falou, tá? E como foi dito antes aqui pelo professor Daniel, a gente tenta sempre alcançar a nossa meta, né? A nossa meta hoje aqui é a aprovação no concurso do Banco do Brasil. Essa é a nossa meta. Agora, aqueles que porventura não atingirem, logicamente que sempre vai ter outras oportunidades. E o importante de tudo isso é, como ele disse, não ficar frustrado. Não ficar frustrado, porque se não deu hoje, vai dar amanhã, né? E como eu falei para vocês antes, aqui a gente estava conversando, esse ano é um ano de bastante concurso, inclusive a gente já está com as turmas abertas, né? Polícia Civil, Brigada Militar, Tribunal Regional do Trabalho, SUSEP, tudo isso que quem quer continua aí no ramo do concurso público, né? Sempre vai poder buscar o seu caminho da aprovação, tá? E importante vocês sempre manterem focados nos estudos das matérias que são chaves, principalmente aquelas que caem em todos os concursos, para quem, porque eu sei que tem gente aqui que faz para mais de um tipo de concurso, né? Então continuar sempre estudando aquelas matérias chaves, porque a vez da gente sempre vai chegar. Então com certeza, como o professor Daniel falou, amanhã a gente vai ter aprovados, né? Esperamos que todos, mas se não forem todos, então com certeza esse pessoal que vai continuar buscando, vai continuar tentando, tudo que estuda não é perdido, né? A gente aproveita, a gente assimila, a gente guarda, a gente aproveita nem que seja para a vida ou que seja para outro concurso que a gente vai fazer. Então vocês lembrem-se, eu estou aqui hoje como concurseiro, como consumidor, porque eu também estou consumindo aqui o serviço do curso, não estou? Então eu já estou aproveitando tudo que está aqui à minha disposição, feliz da vida, amanhã eu vou fazer o meu concurso tranquilo e vou passar, né? Essa é a nossa, então, o nosso foco, que é a orientação que a gente quer dar para vocês hoje. Que vocês façam uma boa prova, que consigam assimilar bem todos os conteúdos que foram passados, sem se estressar, sem ficar nervoso, que isso não leva a lugar nenhum. Às vezes o candidato se derrota antes de chegar, né? Porque não é nem a falta de conhecimento. É o estado nervoso, às vezes, que derruba a pessoa. Aí a pessoa já entra na sala derrotada. E isso que não pode acontecer. Então aqui eu sei que todos vieram buscar um ótimo caminho, uma ótima aprovação, né? Aprender, absorver, e é isso que vocês vão receber daqui da gente, tá? Então a nossa equipe aqui está sempre à disposição, sempre pronta para auxiliar, né? E a gente deseja para todos vocês, eu em nome da minha matéria, e depois os outros professores que vão vir aqui, que vocês façam uma excelente prova, certo? Com todo o abraço que a gente tem para dar para vocês, tá? Então, dentro da sistemática do consumidor, a minha dica para vocês hoje é lembrar da vulnerabilidade, da hipossuficiência desta pessoa que é destinatária final no mercado de consumo, que tem todos os seus direitos básicos assegurados, garantidos, legislados, né? Dentro de uma lei especial e protetiva de âmbito federal. E que não só o Poder Legislativo como o Judiciário estão aí para defender, junto com o governo, que tem que fazer políticas nacionais de proteção. Para isso ele conta com o quê? Com criação de delegacias especializadas, promotorias, defensorias, juizados especiais, para poder implantar essa proteção efetiva, tá? E o mais importante dentro desse mar de informações que vocês recebem, como eu falei para vocês, sempre cuide em questão dos prazos. Isso é muito importante, tá? Porque é fácil do candidato confundir, né? E dentro do ramo do direito, quais são as palavras-chave que a gente cuida para responder uma questão? Quando tem aquelas palavras deve ou pode, que tem diferenciação, né? Exclusivamente, preferencialmente, jamais, nunca, sempre. Prestem atenção nisso aí. Olhem bem o enunciado da questão. Quando pede a incorreta é uma coisa, porque eu já vi aluno se confundir, né? Ou quando pede a correta é outra coisa, tá? E quando cai o texto da lei, leiam com bastante atenção, porque às vezes eles mudam uma palavrinha, ou tiram uma palavrinha, né? Principalmente quando tem o não. Aí às vezes eles subtraem esta palavra, ou acrescentam onde não tem. Então às vezes não só o conhecimento que vocês vão ter, com a parte interpretativa, né? A parte da atenção do candidato, de ficar lá e ler com atenção, com tranquilidade e procurar dentro das alternativas
aquela resposta que mais guarda pertinência com o enunciado da questão, tá? Então, gente, olha, muito obrigada, né? Um abraço pra vocês, tá? E que vocês façam uma excelente prova amanhã, que nem a águia, né? Não que nem a galinha, tá? Ok, então, um abraço pra todos, certo? Viu a galinha tá pegando as coisas? O Padre ficou numa inveja.